Aí o papai perguntou: "Por que que ele está perguntando isso?". O papai perguntou ao intérprete: "Por que que o Kimura quer saber disso?". Aí o intérprete falou: "Olha, porque ele não gosta de dormir na noite depois da luta, lembrando do som de ossos partidos". Ou seja, se você não for bater, ele vai quebrar. Ele quer só saber se você quer que ele dê tempo de você bater ou não. Não, tá certo, se ele pegar no robô, eu vou bater. Ou seja, o Kimura não fez isso para ser arrogante. Ele perguntou porque era um bom esportista e queria saber se você vai bater ou não vai bater quando eu te pegar. Ele tinha certeza que ia pegar do papai, que era verdade. O papai não tinha a menor pretensão de ganhar do Kimura, viu. Ele declarou isso várias vezes. Eu tenho entrevista dele dizendo que eu não tenho a menor pretensão de ganhar do Kimura. Eu sei que o Kimura vai ganhar. Agora eu, como professor de jiu-jitsu, como pesquisador da arte, eu quero saber o que que o Kimura vai fazer que eu não conheça. Razão pela qual ele não podia botar um aluno dele grande para lutar com o Kimura, tinha que ser ele queria sentir na pele essa experiência. Então ele lutou com o Kimura e realmente foi uma luta impressionante. O Kimura estava tão confiante da vitória, que ele declarou na época nos jornais, que se o Hélio Gracie ganhar durasse 3 minutos, ele devia ser considerado vencedor. 3 minutos. Então a luta começou e aos 3 minutos tinham 50.000 brasileiros do Maracanã gritando: "Já ganhou, já ganhou, já ganhou". É claro que o juiz não parou a luta, deixou continuar, mas o Kimura não conseguiu ganhar o papai em 3 minutos. A luta continuou. Aliás, no decorrer da luta, viu, teve uma hora que o Kimura estava com o papai na gravata de lado, que ele fazia muito bem, ele pegava uma gravata de lado do pescoço do cara e botava o tórax no peito da pessoa que está embaixo. E espremeu o papai com tanta força, viu, uma pressão enorme no peito dele, e de repente ele, Kimura, soltou a gravata. E perguntou: "Bom?", perguntou: "Você está bem?". O papai fez assim, botou a mão no rosto e botou e sentiu sangue saindo do ouvido dele, por causa da pressão no tórax que ele estava sentindo. Mas como não tinha nada quebrado, ele falou: "Ok", o Kimura, pá, pegou de novo e continuou espremendo o pescoço dele. Eventualmente o velhinho escapou daquele movimento e caiu uma outra posição, na qual o Kimura estava com a perna cruzada através do tórax dele, como se fosse assim um cinto de bandoleiro, aquele cinto que vem atravessado assim, aquela a faixa de presidente, aquela que fica atravessada do ombro até a cintura. Ele com a perna cruzada aqui embaixo, começou a espremer o peito do papai com a perna. E espremeu com tanta força, viu, que o velhinho não conseguia encher o pulmão de ar, ele não conseguia inspirar. A pressão era tanta, que o papai começou a pensar: "Puxa, eu prometi ao Carlos que se o Kimura me pegasse num golpe bom, eu ia bater. E esse é um golpe altamente eficiente, eu não estou conseguindo respirar, mas não é um golpe técnico. Se a perna tivesse no pescoço dele, seria um estrangulamento de perna correto, ele teria que bater. Mas como estava no peito, o velhinho falou: "Puxa vida, isso aqui não é um golpe técnico, isso é um golpe de força". E conhecendo ele, eu sei que ele não ia conseguir viver com o fato de ter perdido de uma espremida do Kimura, ele não ia aguentar isso. Então, enquanto ele estava decidindo se devia bater ou não, porque não conseguia respirar, ele perdeu a consciência e desmaiou. Literalmente apagou. O Kimura deve ter cansado de apertar e não ter tido o resultado que ele queria ter tido, papai não bateu, ele largou a perna, a tesoura de perna, e montou no papai. Quando ele largou a tesoura de perna, a circulação aconteceu de novo, o meu velho conseguiu inspirar, quando ele acordou, está o Kimura montado em cima dele, secando o suor, dizendo: "Bom, bom", elogiando ele, sem saber que o velhinho tinha desmaiado e voltado. Foi para o além e depois voltou. Ou seja, é uma coisa mais bizarra que eu vi na minha vida, o cara está desmaiado. Entendeu? Papai, aliás, diz que é uma das grandes, remorsos, assim, ou pena que ele tem na vida dele, é de não ter tido a oportunidade de dizer para o Kimura, enquanto estava vivo, que ele, Hélio, tinha sido colocado na posição de estar totalmente inconsciente durante alguns segundos. Eu queria poder ter dito: "Eu sou o Kimura", ele estava lutando com um cara desmaiado. Que loucura. Conclusão, eventualmente, no terceiro minuto do segundo round, aos 13 minutos de luta, portanto, o Kimura pegou o papai naquela chave do Kimura, que é feita em nome dele, em homenagem a ele, a chave do Kimura, pegou no braço do papai e começou a torcer o braço do velhinho de tal maneira, que o papai falou que essa mão dele aqui, ele conseguia ver a mão aqui em cima. E o tio Carlos estava sentado na beira do ringue, que era o manager do meu pai, vendo aquela situação, jogou a toalha para parar a luta e dar a vitória merecida ao Kimura. Mais do que merecida. Ou seja, o Hélio Gracie perdeu para o Kimura, mas o Kimura ficou tão impressionado com a técnica que o papai apresentou durante a luta, viu, que no dia seguinte ele veio à Academia Gracie convidar o papai para dar aula no Japão, dizendo que o jiu-jitsu que apresentou foi tão refinado que nem no Japão a gente tem isso. Então o papai pediu uma grana na época,
e pediu proteção de 24 horas por dia, de proteção diplomática, né? Porque falou, pô, vou pro Japão, vira uma esquina daquela, o vagabundo vem com uma faca, me mata e o jiu-jitsu que eu sei vai embora comigo. Ela falou, não sei o que, ele não pode garantir pela tua vida. Eu falei, então não vou não. Ele ficou no Brasil, fez essa revolução que a gente fez aqui, e daí eu cresci nesse ambiente, pá, aprendi comigo, e de repente foi para os Estados Unidos, comecei dando as minhas aulinhas na garagem, comecei a ensinar cada vez mais gente. Hoje em dia está no mundo inteiro esse negócio. Então é claro que as pessoas que aprenderam o jiu-jitsu, baseado na origem do que os Gracies fizeram, hoje escrevem livro, que não foi bem assim, foi assado, os Gracies não fizeram essa onda toda, foi o fulano, foi o Beltrano, conversa fiada. Se os Gracies não tivessem feito o que a gente fez, o mundo não estava fazendo o jiu-jitsu do jeito que está hoje em dia. Portanto, quem quer desmerecer isso ou não tem consciência ou é um recalcado invejoso que quer jogar lama na história, mas a verdade é que se não fosse a família Gracie, o jiu-jitsu não estava onde está hoje em dia no mundo inteiro. Depois que Pelé ganhou 3 Copas e depois que Hélio Gracie fez o que fez, aí aparece que são os melhores jogadores, que são os melhores lutadores, mas ninguém fez o que o cara fez, ninguém fez o que Exato. Pelé fez, ser 3 vezes campeão da Copa do Mundo, até essa semana elegeram o Messi o melhor da história. E aí estão querendo tirar essa luz, esse brilho de Hélio Gracie, né? Claro, isso faz parte da brincadeira. Faz parte. Papai dizia o seguinte, viu? A metade da população entende que até o próprio desafio Gracie, querer lutar com qualquer um a qualquer hora, isso é um negócio que não se faz, entendeu? Quantas pessoas você conhece que vão para um outro país, o papai fez aqui no Brasil com os irmãos dele, desafiam qualquer um para lutar a qualquer hora, não quer saber quem é. Nos jornais, manchete o tempo todo. Aí o pessoal aprendeu o jiu-jitsu, agora está todo mundo com a mesma arma na mão, jeito muito maior, muito mais forte, faz também, agora é campeão de outras coisas. Eu fui para os Estados Unidos também. Então, um anúncio, desafiava todo mundo, quem quiser que seja. É um troço, se você pensar bem, entendeu? Quem é que vai hoje de um país para o outro e desafia todo mundo daquele país? Quem é que faz isso? Ninguém faz isso. Isso era um contexto também histórico da época, né, porque esse ambiente que vocês criaram tão resoluto de poder fazer o The Gracie Challenger, fosse hoje, isso não ia poder acontecer com a conjuntura política de mídia social, isso não ia acontecer, isso aconteceu no momento certo, na hora certa, Claro. no ambiente certo, né. E não só isso, a nossa intenção, como diz o papai, metade da população entende que essa mensagem da família Gracie não é para dizer que o Gracie é um cara arrogante, que eu bato em todo mundo, não é nada disso. É porque naquela época, como a quantidade de pessoas que faziam eram concentradas dentro da família Gracie, a gente agia como representante oficial do jiu-jitsu. A nossa briga nunca foi para mostrar o valor da família Gracie. A família Gracie abraçava o valor do jiu-jitsu, é diferente. A nossa briga era para promover a eficiência do jiu-jitsu, não para dizer que os Gracie batem em todo mundo. Como os Gracie eram o único que praticavam o jiu-jitsu naquela época, é tudo a mesma fonte, as outras pessoas que também poderiam ter feito jiu-jitsu, ninguém se aventurou a fazer isso. As outras pessoas que dizem que foram outros alunos do Carlos do Maeda na época, que difundiram o jiu-jitsu, faziam o jiu-jitsu no Brasil, cadê esses outros valentes que nunca botaram o pescoço para guerrear com alguém? Nunca meteram a cara na briga. Ninguém apareceu. Depois que a gente fez o que a gente fez essa revolução aqui no Brasil, desafiando todo mundo, criando os alunos embaixo dessa asa. Todo mundo nasceu embaixo da asa do Gracie. As pessoas que não aprenderam com a família Gracie, só depois que os Gracie guerrearam com todo mundo e mostraram que a eficiência do jiu-jitsu era a maior de todas, é que começaram a aparecer esses outros valentes. Na época ninguém aparecia, ninguém falava nada. Agora que a gente fez o que fez, está esse pessoal todo falando isso. Muito bem. Quando esse negócio aconteceu, essa revolução toda, aqui no Brasil, com a família Gracie brigando com todo mundo, quem metia a cara apanhava. E ficou por isso mesmo, ninguém ficou isso. Aí, muitos anos depois, eu fui para os Estados Unidos, com a mesma missão, com a mesma intenção, com a mesma vontade de mostrar a superioridade, não de um membro da família Gracie, mas de um representante do jiu-jitsu. Desafiava tudo, foi centenas de desafios na minha garagem, desafio na Playboy, desafio em qualquer pessoa no país inteiro para brigar, quer dizer, ninguém faz isso. Fiz o que eu tinha que fazer. Não é o Rorion, é o jiu-jitsu que o Rorion está representando. A minha meta sempre foi essa. Quando tem ideia de quantos combates lá você fez nesse desafio? Perdi a conta. Perdeu. Na minha garagem, passei 10 anos fazendo isso na minha garagem. Foi o que me motivou a fazer o UFC, foi depois de tanto desafio que aconteceu na minha garagem, que os alunos, quando eu comecei a dar aula, o pessoal tomava a primeira aula comigo e adorava. Eles diziam, você é um amigo teu,
te dou outra aula. Vai lá que eu te dou outra aula. Então, o que acontece? O pessoal dizia, tomava a primeira aula comigo, eu dizia: "Se eu tomar", eu vinha tomar a primeira aula, o sujeito gostava da primeira aula, e eu dizia: "Se você trouxer um amigo teu, eu te dou outra aula de graça. Se você trouxer 10 amigos, te dou 10 aulas de graça". Então as pessoas iam cada vez trazendo para tomar aula comigo na garagem. Chegou a um ponto que o pessoal dizia: "Olha, o meu professor de karatê ou de kung fu, taekwondo, tá com ciúme que eu parei de treinar com eles e agora tá fazendo jiu-jitsu com você. Quer te desafiar para uma briga, você topa?" Eu falei: "Claro, traz o cara aí". E o cara vinha brigar comigo, eu dizia para os alunos: "Pessoal, terça-feira às 8 horas, como professor de karatê vem brigar comigo, tragam seus amigos". Então o pessoal vinha ver aquele negócio e cada vez tinha uma onda maior de gente vendo isso. Fiz centenas de vezes.